Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos! Estamos mais uma vez no canal Esquerda Autocrítica, um canal progressista que alerta sobre os erros cometidos pela esquerda brasileira, sempre pedindo para que sigam, se inscrevam e divulguem, para que nosso conteúdo possa chegar a um número cada vez maior de pessoas. Hoje vamos falar sobre a fome. Lula sempre falou e fala do combate à fome. Sempre foram difundidas notícias sobre o aumento da fome no Brasil. Isso tem servido de alerta para a população em geral. Só que a fome não é a raiz dos problemas. É um sintoma de um sistema socioeconômico arcaico que foi feito apenas para beneficiar a classe dominante que o controla. É impossível combater a fome sem combater o sistema. Se tentar combater a fome sem combater o sistema, a solução vai soar como uma gambiarra e sempre haverá a oportunidade de retorno da fome, além de seu combate ter um raio de ação limitado, mantendo ainda muita gente sem ter como e o que se alimentar. Apesar de ser um tema incômodo, ele ainda não é bem compreendido pela classe média remediada que tomou o esquerdismo como ideologia. A classe média não passa fome, não possui o altruísmo necessário para entender o real problema de quem não tem o que comer. A pergunta que aparece é a seguinte: por que do nada a fome sempre é o principal assunto dos portais de esquerda? Portais controlados por esta mesma classe média que ganha bem, tem vida relativamente próspera, e não conhece, ou não se lembra do que é passar fome, e enfrentar dificuldades para se alimentar. Existe uma constante e repetida preocupação com o tema. A explicação para este estranho e insistente interesse pelo tema, por incrível que pareça, nada tem a ver com o mesmo. Ele se refere muito à necessidade de bajular Lula, o único político disposto a alavancar o desenvolvimento da mídia alternativa, e garantir subsídios para artistas e para projetos de pesquisa conduzidos por professores doutores, que se assumem apoiadores do candidato petista. Enfim, Lula, que finalmente foi eleito e senta no trono presidencial, já deve estar preparando uma boa graninha para dar para a classe média que o apoiou. Vamos devagar para entender o que está acontecendo. Para compreender os fatos, é preciso perceber que Lula, mesmo instalado na presidência da República, não está com projeto de governo definido. Apesar da excessiva confiança no petista, deixar supostamente subentendido que está. Lula parece meio indeciso sobre o que irá fazer de fato. No momento se mostra ousado, no outro se mostra hesitante. Somente quem entende de política e não está apaixonado pelo petista, ou não pertence a um lado interessado, que percebe esta postura meio hesitante de Lula. Ainda a citação de Lula, que já falou que quer discutir projetos de governo com, segundo ele, amplas parcelas da sociedade, pode gerar o grande risco de fracasso de seu programa de governo, que certamente ficará vinculado aos interesses de grupos mais poderosos. Grupos que não desistiram de satisfazer suas vontades mesmo após Lula tomar posse e guiar o governo do Brasil. Um possível fracasso alertado pelos esquerdistas mais sensatos poderá acontecer caso Lula não tente mudar o sistema. Se bem que Lula nunca foi de mudar nada, quer tudo como está. Lula é uma marolinha. Possivelmente responsável pelo fraco resultado do petista nas eleições, e fonte de desconfiança de quem não se encontra dentro da bolha de esquerda, como a classe trabalhadora. A ausência de um programa de governo tem que ser disfarçada, para que não se torne empecilho para a preservação da reputação de Lula, reputação de vital interesse de quem pretende ser beneficiado com o governo do petista. Um governo que criou compromissos com setores importantes da burguesia e da classe média, preferindo reservar apenas migalhas aos pobres. Estes, suposto foco de seu governo. Mudar de assunto, desviando-se daquilo que se mostra fracassado, além da tentativa de se resgatar um Lula do passado, mais comprometido com as classes populares, tem sido uma tática para impedir que alguma decepção com o petista possa servir de barreira para a preservação da imagem de Lula. Pois Lula tem se mantido preocupado com a sua própria imagem, muito mais preocupado do que como irá governar o país. Focar o assunto da fome tem sido uma excelente iniciativa, pois o senso comum sabe que a fome é ruim, pega muito mal ignorá-la. Mesmo a pessoa mais egoísta e gananciosa tem que admitir a fome como um problema, nem que seja somente para angariar mais simpatia e passar a imagem de pessoa bondosa e socialmente responsável. Ainda mais que notícias denunciam que a fome aumentou no país durante o governo de Jair Bolsonaro. É por isso que portais de esquerda decidiram falar mais sobre a fome, mas naquela discussão interminável que fala mais sobre o problema em si, sem propor soluções reais que eliminem o problema de forma definitiva.
Mas tais soluções podem ameaçar os interesses de setores da esquerda e dos poderosos que mandam no país. Até porque a esquerda, sempre enfraquecida em poder, não quer arriscar seus interesses e a própria vida. Ninguém quer desafiar as burguesias nacional e mundial, detentoras de todo o poder e recursos, para eliminar quem atrapalha o seu eterno projeto de ganância. O debate sobre a fome é debate frouxo, e tem a ver mais com o que pensam as religiões do que com política. A fome é vista como um problema isolado, e não como consequência de um sistema complexo e ganancioso, cheio de causas problemáticas. A fome, vista como um problema isolado, pode ser resolvida de forma paliativa, precária, sem atrapalhar os interesses dos poderosos, e sem causar mudanças bruscas que possam alterar as promíscuas relações de poder. Discutindo a fome desta maneira, complicando o debate, mas modificando a solução, desvia-se o foco do fracasso das promessas de Lula, iniciadas em uma campanha cheia de erros e sem programa de governo definitivo, com Lula querendo agradar a todos e criando compromissos cada vez mais complexos. Lula acaba não oferecendo segurança, mesmo para quem votou nele na última eleição. Esconder a hesitação de Lula é tarefa difícil, mas necessária, mesmo que se tenha que mentir. Mesmo assim, a decepção com Lula é fato certo, pois o petista promete mais do que poderá realizar. Mas não importa. Empresários, jornalistas, artistas e professores universitários estarão com seus subsídios garantidos para alavancar seus projetos pessoais. O Brasil que se dane, pois pobres aceitam tudo e projetos paliativos são baratos e comovem ignorantes. O papo da fome é simplório e bastante piegas. Por que não falar sobre os problemas do país de forma mais séria? Não, porque Lula quer apelar para o sentimentalismo. Lula sabe que, se falar de forma mais sentimental, terá mais capacidade de convencer uma população que detesta raciocinar e adora crer e se emocionar. A conversa da fome seduz mais do que falar sobre desenvolvimento, pois a ideia de um país desenvolvido soa muito abstrata para os brasileiros. Técnica demais para quem acha que melhorar a vida dos pobres necessita apenas de amor, piedade e boa dose de açúcar sentimental. Isso explica por que Lula dá tanta ênfase à fome, ao invés de falar de forma mais objetiva sobre os muitos problemas do país. Como falamos, a fome não é a origem dos problemas. É um sintoma de um problema sistêmico, que tem muito a ver com a ganância capitalista que Lula se recusa a combater. Lula pretende cortar o mal pelo caule. Certamente seu projeto vai fracassar, pois faltou objetividade e coragem. Afinal, ser piegas, sentimental, nunca melhorou sociedade nenhuma. Só mostra que Lula pretende manter os brasileiros nesta infantilidade, respeitando a tradicional aversão à racionalidade do povo brasileiro. Com isso, o Brasil nunca vai se desenvolver. A ignorância e a teimosia do povo brasileiro têm beneficiado muitos poderosos desde os tempos do Brasil colônia. Então, por que acabar com aquilo que sempre beneficiou os mais ricos? Justamente os que sempre lucraram com os problemas e injustiças nacionais. Mantenha o sistema, respeite a ganância capitalista, estimule a ignorância da população, corta-se o mal pelo caule, e espera-se que Deus faça o resto. Assim a fome continua. De repente, esse papo todo me deu uma fome. Bom, por hoje é só. Agradecemos a audiência. Até a próxima postagem. Um abraço a todos.